Bom dia a todos. Estamos aqui novamente para a gravação de um terceiro podcast da APAN. É uma série que nós chamamos de Neurologia Sem Mistério, onde nós, eu ia falar abordamos, mas eu já sei que o Machado ia me corrigir, porque abordar é um termo pirata, né? Abordar é subir a bordo de um navio. Então, antes que eu fale essa bobagem e ele me repreenda, nós costumamos até ter esse ambiente mais solto, mais leve, descontraído nessas novas conversas. Então, nesse podcast de hoje, nós temos a grande honra de receber eu recebi dois grandes amigos e a neurologia brasileira recebeu dois grandes mestres. Dr. José Antônio Livramento e Dr. Luiz dos Ramos Machado. Quem faz neurologia no Brasil nos últimos 50 anos sabe quem são, a gente não precisa apresentar, mas hoje são sócios diretores do laboratório de líquor Spina França. E a conversa de hoje vai girar a respeito do exame do líquido cérebro raquidiano. Não vou falar líquor também em homenagem ao professor Spina, que não gostava que a gente falasse líquor. Ele gostava de líquido cérebro raquidiano ou cérebro raquiano. Não, era o máximo que ele permitia de digressão sobre o nome. Mas, de qualquer forma, nós vamos falar sobre esse exame, vamos tentar falar um pouco da história e gostaria até de começar por isso, tentar perguntar para o Livramento, para o Machado, como que esse exame começou no mundo e quanto tempo depois nós, brasileiros, começamos a utilizá-lo. Livra, por favor. Olha, o líquido cefalorraquiano começou no século de 1800. Então, 1891, Heinrich Quink, em Göttingen, na Alemanha, fez considerada a primeira punção lombar, certo? Em 1891, ele apresentou 5 casos em Wiesbaden, num congresso, que ele tinha feito isso 2 anos antes. Então, ele fez 3 casos de tumores e um caso de meningite tuberculosa, certo? E ele mediu somente as proteínas e a pressão. E, depois disso, esse exame foi entrando gradativamente, sobretudo na Alemanha. Da Alemanha foi para o resto da Europa, primeiro Londres, depois o resto da Europa, e se difundiu ao redor do mundo, inclusive no outro século, em 1900, já aqui no Brasil. Então, o líquido cefalorraquiano, Quink é considerado o número 1, que fez a primeira punção, e depois disso, o que escreveu, que resumiu ele numa tese em 1911 em Bordeaux, foi o Mestrezade, onde ele estuda nessa tese células, proteínas e a pressão, e alguns outros coisas que existem no líquido cefalorraquiano. E depois isso veio do Brasil. E do Brasil ele foi para todo, primeiro Rio e São Paulo, e depois propagou-se para o restante do Brasil. No Rio e em São Paulo, destaca-se o professor Oswaldo Lange, número 1, era um neurologista famosíssimo na época, e ele trabalhava com 3 pessoas sobre a égide de Enjolras Van Pree. E o Enjolras Van Pree trabalhava com o Paulino Longo, que foi para a Escola Paulista de Medicina, o Lange ficou aqui em São Paulo com a Derbal Tolosa, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e o Paulo Pinto Pupo, que foi para Ribeirão Preto. E Lange já gostava de laboratório e trabalhava com líquor, tinha o prazer de ensinar líquor para os residentes naquela época. E o Van Pree, quando assumiu a cátedra de neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele sugeriu que o Paulino Longo fosse para a Escola Paulista de Medicina,
Paulo Pinto Popo fosse para a escola do Ribeirão Preto e o Adevaldo Tolosa ficasse na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E o Lange, eu vou falar uma coisa, mas que é verdade, que ele era um pouco gago para dar aula, então ele tinha dificuldade em dar aula. Então ele disse, olha, como você funciona muito bem, você fica com líquido cefalorraquiano. E o Dr. Lange disse que ele ficaria na faculdade fazendo o livro, porém, ele não queria um laboratório dentro da faculdade. Então, ele montou um laboratório fora da faculdade, porque eu não quero que um médico da escola paulista peça um líquido para mim e o paciente não vai fazer. E assim por diante. Então, eu quero ter a independência para atender a todos e a todos os lugares que eu queira. Então, isso ficou uma base. Desde aquela época até hoje nós temos como característica do nosso laboratório essa coisa do Dr. Lange de não querer nenhum serviço em nenhum hospital. Nós dois já fomos convidados para vários hospitais, monta um serviço aqui, de Sírio, Oswaldo Cruz, etc. Não, nós não queremos, nós queremos o nosso. E daí por diante, Lange seguiu em frente, e Machado tem várias histórias para contar sobre isso, que além disso, o professor Machado tem uma relação muito grande com o Dr. Lange, que é casado com a neta dele. A neta dele, Adriana Espina França Neto. Dr. Machado. Bom, muito obrigado. Dr. Lange era, antes de tudo, um amigão pessoal, muito amigo. Nós nos demos bem de cara e ficamos fazendo uma amizade muito grande. Eu só gostaria de voltar um minutinho lá ao Quink. Na mesma época, o Quink, durante 2 anos, funcionou. Essas 5 pessoas sobreviveram, 2 de 3 morreram, pela patologia, claro. Mas é interessante notar porque nunca fizeram antes. Por que não fizeram antes? Porque foi justamente nessa época que o Lister, Joseph Lister, consolidou a sua aceitação das teorias dele sobre antisepsia na Europa, que não eram conhecidas. Então, ninguém se atrevia a abrir barriga, ninguém se atrevia a abrir tórax, porque infectavam e morriam todos. E com as medidas de antisepsia que o Lister preconizou, começaram a fazer. Primeiro, casualmente, uma pessoa levou uma facada e assim por diante. E foi aí que começou a primeira função do líquor. No mesmo ano, foram publicados por Winter mais 3 casos, mas ele preferia não fazer, eles preferiram não fazer com a cânula. Eles dissecaram e colocaram um dreno para aliviar a pressão intracraniana, um dreno contínuo. Foi a primeira derivação lombar externa da história, certo? E interessante que 5 anos antes foi feita a primeira anestesia raquidiana, antes do líquor. E foi acidental, porque o pesquisador, o médico, estava querendo fazer uma infiltração subcutânea de cocaína e jogou lá dentro do líquor, tá? E fez a primeira anestesia raquidiana sem querer. E interessante que o paciente teve cefaleia pós-punção. Desde o primeiro. Então, acho que essas são as coisas importantes de líquido. O Dr. Lange tem uma relação muito boa comigo. Casualmente, depois eu casei com a neta dele, mas isso é outra história. Mas antes de você contar o casamento, eu queria só dizer assim, veja a importância do Quink também. Nessa época, em 1891, são 131 anos até agora, a agulha que nós funcionamos atualmente, hoje, em todos os locais do mundo, líquido, chama-se agulha de Quink. Tem pouquíssimo, nenhuma diferença da agulha daquela época. O desenho da agulha é basicamente o mesmo. A formação de muitos licorologistas, vamos assim chamar, do Brasil, passaram pelo Laboratório Espina França. Eu acho que, eu diria que a grande maioria, não sei exatamente, mas a grande maioria daqueles que se dedicaram ao estudo do líquor, obrigatoriamente passaram pelo Laboratório Espina França. Então, quer dizer que a formação, a função de formação já falada pelo Dr. Lange
muito tempo atrás, 1900 eu me lembro que ele... 29. 1929. Ele fundou o laboratório. Me lembro que em 1940 ele descreveu a síndrome, o síndrome licórico, Da o cistercose. síndrome da neurocistercose, É. 1940. Era uma pessoa brilhante, era uma pessoa brilhante. Então, e certamente ele e o professor Espina, que o sucedeu, estariam muito contentes e orgulhosos do caminho que vocês deram ao laboratório, e não só ao laboratório, mas ao arquivo de neuropsiquiatria. Quantas vezes eu fui ao laboratório de vocês e via vocês incessantemente corrigindo, avaliando artigos, um trabalho insano. E isso também é uma herança que o professor Lange e posteriormente o professor Com Espina. certeza. Então, certamente, esse legado que ele deixou tem sido cumprido à perfeição por vocês. Isso é importante falar, inclusive agora nós saímos de arquivos, agora está o Hélio Teiro e o Paulo Caramelli dirigindo a revista, e eles aumentaram, depois de praticamente 10 anos, né, Márcio? O fator de impacto para 2,135, uma coisa assim. É uma coisa Que Uma coisa Que é uma formidável. Foi uma notícia que recebemos há algumas semanas. E a comunidade neurológica ficou em... Uma vez eu estava conversando com o Dr. Lange, e evidentemente na fase inicial de arquivos foi muito difícil. E o Dr. Lange bancava as despesas, bolso dele. Eu disse, Dr. Lange, como é que o senhor gasta esse dinheiro? O senhor fundou essa revista e tudo mais, Machado. Você acha que eu estudei tanto, trabalhei tanto, para depois podar roseiras assim que me aposentasse? Não, tem que ser alguma coisa útil para todos. Né? Essa é uma história que certamente vocês conhecem, mas no último podcast que tivemos aqui com o professor Sanvito, ele contou uma história do professor Lange, que ele havia recebido um artigo, se não me engano, do Núncio Finkel, lá do Rio de Janeiro. Certo. E ele, ao ler o artigo, ele achou que precisava conversar com o professor Finkel. O que ele fez? Pegou o avião, foi até o Rio de Janeiro, ficou sentadinho na sala de espera, gostaria de falar com o professor Finkel, e ficou ali esperando até que ele, pois não, o que o senhor deseja? Ele se apresentou, e aí sim, não, eu gostaria de fazer algumas, porque eu gostei muito do artigo, mas algumas coisas que poderia melhorar. Tudo vermelho. Tudo aí. Esse era o professor Lange. Não, mas não fica, eu quero uma pessoa muito estudancil. O Dr. Lange, nos últimos 2 anos da vida dele, estava cego por causa do glaucoma. E os olhos dele e as mãos dele eram a Marília, a filha, e a Adriana, a neta. Ele tocou arquivos sem enxergar. Ditava as coisas, liam os trabalhos para ele, ele ditava as correções. Pessoal notável. São pessoas que, e até eu soube também há pouco que o professor Lange foi uma das pessoas que mais se empenharam na construção desse prédio. Esse prédio aqui da PM, da Brigadeiro Luiz Antônio, ele foi uma das pessoas de maior empenho na construção. O Lange foi em 1929, como o Machado falou. Em 1951, o professor Espina acaba a residência e vai fazer um estágio no laboratório Espina França, e ele já gostava de líquor lá na faculdade. E começou a se dar muito bem e ficou no laboratório, foi trabalhando, conheceu a filha dele, Se encantou com Dona Marília, que se deram muito bem. A Marília era uma técnica de laboratório, número 1 de mão cheia. Ela sabia tudo do laboratório. Enfim, se deram muito bem, casaram e tiveram 4 filhos. A história não acaba aí. Depois, Dr. Lange passa o laboratório para Dr. Espina. Vende o laboratório para Dr. Espina, pagou e ficou dono do laboratório. E ficou naquela época, não existia uma personalidade jurídica, então ficou o líquido do professor Espina. E ficou isso até quando chegamos nós dois, em 1977, houve a
passagem do laboratório que era do Dr. Espina, um serviço de líquor para uma firma especializada. Então ficou LSF Laboratório Espina, França, com o Dr. Machado, Dr. Livramento e o professor Espina. Eram os 3 sócios do laboratório, continuando após a morte do Dr. Espina, nós 2 pelo laboratório. Quais as modificações assim, mais determinantes na evolução do exame do líquor, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista diagnóstico? Bom, o exame de líquor é o tripé da neurologia, a clínica, a imagem e o líquor. Numa das últimas aulas práticas que eu dei antes de me aposentar lá na Faculdade de Medicina da USP, um aluno perguntou: professor, o exame de líquor é uma coisa meio antiga já e tal, e como é que fica? Eu falei: olha, é muito simples, mas a imagem agora é maravilhosa, concordo com você. Eu fiz residência sem imagem, não era nada fácil. Eu falei: mas então o senhor não acha que a imagem vai substituir? Eu falei: olha, vou só fazer uma comparação simples para você. Eu pego a foto de uma Ferrari, é linda, não é? Essa é a imagem. Agora, será que anda? Como é que funciona a Ferrari? Isso é o líquor que vai te dizer. Quer dizer, você tem que sempre ter o tripé, a parte clínica, a parte de imagem, evidentemente, e a parte funcional também. Então, o exame de líquor seguiu os avanços da medicina em geral. O Dr. Lange sistematizou o exame, um conjunto de reações, em bloco, para não fazer reações isoladas, para que nós pudéssemos ter diagnósticos sindrômicos, abrangendo a totalidade, o conjunto dos dados, que são extremamente importantes. Então, as síndromes, por exemplo, das doenças, por exemplo, neurotuberculose, fungos, tem uma característica, de vírus tem outra, bacteriano tem outra, mas é pelo conjunto em que você tem células, você tem o diferencial das células, você tem as proteínas, você tem a adenosinadeaminase, você tem o lactato, você tem a glicorraquia. Então, todos esses dados foram em bloco englobados. E à medida que o tempo passou, que novas técnicas foram introduzidas nos exames laboratoriais, foram incorporadas ao líquor também. Nós temos agora uma fase muito importante, assim, só lembrando um episódio engraçado. Em uma dessas últimas aulas também, eu estava ensinando os residentes na aula prática, os alunos do 4º ano da graduação, ensinando a localizar a lesão através do exame neurológico, que é uma preciosidade. O exame neurológico é uma coisa magnífica. E o desinteresse dos alunos era evidente, né? Não estavam nem aí. Né? Depois de 10 minutos, a menina falou: professor, a aula era das 9 ao meio-dia. 9h15, ela falou: professor, nós temos uma reunião daqui a pouco na Atlética para decidir os jogos da Intermédica. Eu fiquei quieto, nem respondi, né? Continuei mais 5 minutos, o menino falou: professor, é verdade, isso é muito importante. Mostra logo a ressonância. Eu falei: tá aqui, ó. Eles foram todos para a janela, olhavam o raio-x. E eu conversando com a paciente: professor, mostra a lesão. Que lesão? Como? Ele está paraplégica aqui, professor. Cadê a lesão? Peguei o relatório. Normal. Ressonância magnética normal. Aí o menino falou: professor, desculpa, dá para começar a aula de novo? Nesse caso, era uma paraplegia espástica tropical. Você tem uma apoptose das fibras da medula, mas a variação normal é tão grande que, para você dizer que teve realmente uma diminuição volumétrica, você não pode se atrever muito a isso, porque ainda está dentro da faixa normal. Então, você não tem esse diagnóstico. Imagem e líquor é outra coisa, de clínica é outra coisa. Em relação às novidades, nós temos um impulso muito grande. Esse caso, que é interessantíssimo, que a imagem estava normal, tinha um diagnóstico líquor. Era uma síndrome onde o HTLV1 era positivo. Então, tinha a paraplegia espástica tropical, era devido ao HTLV1. Então, nós tivemos um impulso muito grande com a biologia molecular, muito grande. Então, hoje nós temos uma série de grandes recursos que podem ser usados no líquor preferencialmente. Por quê?
que você tem? O compartimento glicólico tem 140 ml, 130, 140 ml. O compartimento sanguíneo tem 5 litros. Então as coisas são muito mais diluídas, embora você tenha métodos muito precisos, lá você tem uma possibilidade muito maior de detectar alterações. Então foi muito sucesso o Film Array para você fazer diagnóstico de meningites, são 13 ou 14 entidades, mas o pessoal exagerou, eu acho, no entusiasmo. Nós temos que ter crítica em relação a isso. Por exemplo, Cryptococcus neoformans está incluído nisso aí. E a sensibilidade desse método é uns 30% a 40%, quando a sensibilidade do látex para antígeno é de 95%. Tá? Então, aí eu me lembrei muito do professor Pepino, tá? Paulo Saldiva. Apareceu ele é especialista em poluição. Exato. E veio um artigo no jornal dizendo que os carros flex poluem mais do que os carros a gasolina e do que os carros a álcool. Professor, como é que o senhor explica isso? Eu falei, carro flex é que nem pato. Pato anda, nada e voa, mas não faz nada direito. Então, quando eu vejo esses filmes aí para um monte de coisas, e agora o metagenômico que vai analisar a biblioteca inteira, a gente tem que ter muito cuidado. Nós já tivemos caso aqui em que foi feito o film array, o indivíduo tinha uma célula, uma cefaleia, uma célula e pneumococo positivo. O teste foi positivo para pneumococos. Não é esse, tem que ter os cuidados, tem que ter os limites. A tecnologia é excelente, mas a clínica ainda é soberana. E o tripé, clínica, líquor e imagem, é que vamos dizer isso melhor. Tivemos casos, por exemplo, em que o film array foi negativo para herpes tipo 1, e era uma meningocefalite herpética, e o herpes, o pan-herpes, que é mais específico, mais dirigido, pegou. Então, hoje nós temos essa crítica, que só com a experiência que a gente pega. Então nós já temos blocos da meningite bacterianas agudas, bloco dos arbovírus, bloco dos meningites virais, das encefalites virais. E com isso a gente pode avançar mais. E temos também um capítulo imenso que são as encefalites inflamatórias, certo? E a pessoa mal começou isso, hoje em dia elas correspondem, se diz que correspondem aproximadamente a 20% de todas as encefalites. Se nós considerarmos que a meningoencefalite por herpes simples tipo 1 é mais ou menos de 20%, as inflamatórias praticamente já equivalem a um maior contingente de meningoencefalites infecciosas. Isso é um capítulo que está cada dia com mais perspectivas e o líquor ajuda terrivelmente nisso. Então, o exame do líquor se adaptou, introduziu, trouxe para o seu arsenal todas essas armas terapêuticas que são da imunologia geral. Então, isso é importante, porque existe a encefalite límbica, onde nós usamos o anticorpo, o anti-MDA, que é um anticorpo paraneoplásico. E com isso você faz o diagnóstico pelo líquido cefalorraquiano e não por outros exames laboratoriais. E tem um bloco enorme de anticorpos paraneoplásticos. Uma sopa de letrinhas, né? Parece o dicionário polonês. Né? Exatamente. E nós tivemos um caso, se eu posso contar, um caso de uma aluna, foi uma aluna da Faculdade de Medicina, que teve uma crise convulsiva no avião ao chegar em São Paulo. E ela foi internada no hospital, fizemos o exame de líquor e o PCR para herpes. Parecia herpes, tipo, tudo para ser um herpes tipo 1. E não era, foi negativo. Na quinta repetição, eu falei com ela, disse, olha, não adianta você falar. Você já viu se ela tem teratoma de ovário? Era uma moça de 24 anos. Eu falei, não, a ressonância magnética mostrou. Bom, essa moça ficou internada um tempão, na UTI, tinha 20, 30, 40 crises convulsivas por dia. Eu tive a ocasião de um professor da faculdade, outro dia, me encontrou no Oswaldo Cruz e me disse, Machado, sabe o que é esse da minha sala agora? Fulana, ela veio discutir a reposição das aulas que ela perdeu quando ficou doente. Então, essa característica das encefalites inflamatórias, que elas têm uma possibilidade de recuperação muito maior, em geral, claro, do que as infecciosas. Então, esse é um capítulo fantástico.